Oi, boa tarde. Vim contar um testemunho para edificar a vida de vocês. Aproveitando o Dia das Crianças, eu vou contar um pouco um episódio que aconteceu com meu filho e para que vocês possam também aproveitar e tirar muita lição disso, tá bom? Então eu vou contar sobre o meu filho Matheus. O meu filho Matheus hoje ele tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora em dezembro. E ele, quando ele tinha 6 para 7 anos, agora eu não me recordo porque na época eu não guardava muito, né? Ele tinha acho que 7 anos, ou é 6 ou é 7. Depois eu vou pegar uma foto dele. E ele tava no primeiro ano nessa escola lá no São Jobim, lá em Santana de Parnaíba. Eu tava trabalhando e eu recebi uma ligação da escola falando pra mim assim, ó, seu filho tá no hospital, no pronto-socorro tal, aqui em Santana de Parnaíba, que ele sofreu um acidente brincando na escola e fez uma sutura. Aí eu falei, o que é sutura? Eu nem lembrava, nem sabia que era sutura na época. Eu falei, o que é sutura? Eu falei pra minha amiga, ela falou assim, eu não sei. Eu fui até pesquisar e era corte, né, que ele teve um corte. Aí eu falei, até então não tinha noção da gravidade. Fui correndo pro hospital, pedi pra liberação do meu serviço e fui. Chegando lá, a diretora que tava com ele, ficou com ele a todo momento, só quando eu cheguei já tava enfaixado o braço, então eu não tinha visto como que tinha feito. Aí ela falou assim, que ele tava brincando de piques, correndo, né, e a porta da escola, como a escola era nova, então a porta era de vidro, tinha aqueles quadradinhos de vidro. E ele brincando de piques, tipo, pega-pega, e ali era o pix, bem na porta de vidro, né. E ele veio correndo pra dar o pix, nisso que ele colocou o braço, o vidro varou, né? E ele cortou. E ele levou 47, quase 50 pontos. Então aí ele fatiou o braço dele, entendeu? E aí deu um corte assim, aí grande. E aí fatiou, então aí eles fizeram essa suturação. E aí no hospital me passaram falando assim que eu tinha que ir no pronto-socorro, toda vez no posto, pra fazer cuidar dos pontos, que depois de 15 dias pra mim voltar. Só um minuto. Eu tinha que cuidar dos pontos dele pra depois de 15 dias tirar os pontos. Falei, tá bom, achei que era tranquilo. Quando chegou no dia seguinte, eu deixei fechadinho e fui no posto de saúde pra fazer a lavagem, limpar, né, higienizar. Quando abriu, aí que eu fui ver, né, tava feio, ele foi um corte assim, bem comprido, dessa largura assim, ó, tipo um U assim, sabe, só sei que eles costuraram nas lateral tudo, fecharam. Aí tá, nossa, foi aquele sofrimento, né? Imagina, ele lavava e saía sangue, né? Saía sangue. E eu falei, meu Deus, e aí tá. Aí fez, aí ele falou, mãe, não quero ir mais lá não, porque a mulher, ela esfregava assim, ó, o braço dele, ele chorava, porque, ele lavava e saía sangue. Aí tá, beleza, fiz todo o procedimento. Então eu fui tomando cuidado, mas aí não tava cicatrizando. Embaixo tava fechando, mas nas pontas assim não cicatrizava de jeito nenhum. Aí sempre o ponto tava úmido, então toda vez que eu ia lavar, saía sangue. Falei, como que vai fechar esses pontos, né? Mas até então, mãe, de primeira vez, eu não entendia. E eu fui no hospital, toda vez eu ia no hospital, praticamente esses 15 dias eu vivi no hospital perguntando, e eles trocavam remédio pra melhorar, e falavam, mãe, dá outro tipo de antibiótico, aí me deram cefalexina, ele ficou mal. E aí foi aquele processo todo, que olha, só Jesus na causa. E eu vivia em vários outros médicos, menos naquele hospital que ele ficou em Santana, porque eu falei, era um posto, pronto-socorro, né? Então eu falei, de lá, aí o pessoal os médicos até falavam, leva ele na onde ele fez esses pontos. Aí eu falei, eu não vou voltar lá, porque do jeito que ele tava machucado, eu falei, eu não vou. Aí eu não fui. Então, e assim ficou. Quando deu os 15 dias que ele ficou, e eu falei, aí quando eu cheguei na médica pra tirar, deu os dias de tirar os pontos, aí eu falei pra doutora, eu falei, ó, não tem condições, como tu vai tirar? Tá sangrando ainda. Aí foi onde que ela me falou, olha que eu fui assim, uns 15 dias nos hospitais e ninguém falava nada. Aí ela falou, ó, vou ser sincera pra você, ele vai ter que fazer uma nova cirurgia. Isso era uma sexta-feira, no horário de almoço eu fui com o Matheus. Falou assim, ele vai ter que fazer uma cirurgia, por quê? Porque tá necrosando. Essa parte aqui é uma necrose, não cicatrizou e não vai cicatrizar, ele vai ter que fazer uma nova cirurgia porque tá necrosando tudo. Falei, eu não acredito. Onde eu ia arrumar? O convênio dele era novo, não cobria a cirurgia. E eu falei, meu Deus. Aí na hora já fui desesperada, né? Aí eu fui. Aí ele falou, ó, eu vou fazer uma carta explicando, você tenta ir. Aí ele me deu a dica, falou, ó, eu vou te indicar, vai lá nas clínicas, às vezes você consegue encaixar lá. Aí eu falei, então eu vou lá, porque onde eu ia arrumar sexta-feira, tipo, já era de tarde, né? Acho que era umas 3, 4 horas, porque demorou o atendimento, pra poder fazer logo a cirurgia, porque já tava 15 dias com o braço dele com necrose, e eu não sabia, andando pra cima e pra baixo, braço preto, tava com sangue pisado, assim, e eu não sabia. Aí eu fui, correndo, né? Falei, nossa, ninguém falou, eu fui no hospital, tudo, ninguém falava pra mim que eles estavam sempre falando, vai no hospital lá, mas ninguém falava nada, né? Aí tá bom, Aí eu corri e fui pras clínicas. Na hora que eu fui pras clínicas, eu já falei, Matheus, vamos pegar, peguei os documentos, as coisas, nem cheguei, nem almocei. Do jeito que a gente saiu, fome, não tava até com fome.
Aí ele falou, mãe, vamos na igreja? Desse jeito, vamos na igreja? Eu quero pedir oração. Aí eu falei, eu não ia impedir dele, né? Eu falei, tá certo. Ele com a fé dele, eu tava desesperada, mas ele me deu aquela calma. E aí eu falei, tá bom, vamos. Fui pra igreja, parei na frente da igreja, aqui na Betsaida. E aí ele falou, eu falei, Mateus, só porque eu tava tão ansiosa pra levar logo, pra tentar resolver o problema dele. E aí ele subiu lá pra falar com o pastor. Eu não lembro que pastor que atendeu ele. E aí ele falou pra mim, depois quando ele desceu, ele falou pra mim, mãe, eu pedi pro pastor orar por mim, orar pela minha cirurgia, pra que dê tudo certo. Aí eu falei, que bom, aí eu já fiquei em paz. Eu falei, isso, Mateus, como tem que orar, porque Deus, ele é bom, ele vai, né, vai te guiar. Quando a gente põe nas mãos de Deus, a gente tudo dá certo. E aí a gente foi. Aí essa fé dele, essa atitude dele, que eu acredito que Deus já foi encaminhando, dele, da gente, mas na hora a gente fica tão desesperado, por isso que a gente tem que pôr sempre Deus na frente. E ele foi a primeira coisa, antes de ir para as clínicas, ele pediu para parar na igreja. Aí ele orou, o pastor orou por ele, conversou com ele, aí falou, foi na cirurgia e explicou. Aí tá, a gente foi. Quando chegou lá no hospital, nas clínicas, aí eu mostrei para ele a carta, né, o que aconteceu, expliquei, aí eles olharam, os médicos muito bons lá, chegaram, olharam e falaram assim, ó, ele vai ter que ficar internado. Aí ele explicou, falou, ó, tá necrosado, a gente vai ter que fazer outra cirurgia, talvez a gente vai fazer um enxerto ou a gente vai tentar fechar. Mas se não der, dependendo da profundidade, vai ter que fazer enxerto. Porque a gente não sabe o tamanho da necrose, porque a necrose vai comendo, né? Pode ter pego o tendão dele. Se ele chegou a pegar no tendão, ele vai perder os movimentos das mãos. Eu falei, ai meu Deus, dos dedos. Eu falei, Jesus Cristo. Aí tá bom, né? E lá fomos, e a gente com fome. Aí já ficou internado. Eu falei, ai, Matheus, vamos comer alguma coisa? Aí eu tava com tanta fome, passei, comi um lanche. Falei, pra o Matheus, que, né, não vai fazer já uma cirurgia, eu vou dar um suco. Aí eu comprei um suco de laranja pra ele. Dei um suco de laranja pro meu filho. Quando aí o médico falou, ó, pronto pra cirurgia, ele comeu alguma coisa, eu falei, a única coisa que ele tomou foi um suco de laranja. Pra quê? Bom, então, a partir da hora que ele tomou o suco de laranja, senão ele ia operar naquela hora. Eu não acredito. E ele com fome, ele só tinha tomado um suquinho. Eu falei, moço, ele falou, mas não pode. A partir desse horário do suco de laranja, já ia contar acho que 8 horas. Isso daí já era 1 hora da manhã, era 7 horas da manhã que ele ia passar a noite. Mas ia passar a noite com fome. Aí, não, ele já tinha ficado o dia todo sem comer, e aí fazer jejum a partir desse suco. Eu falei, se eu soubesse, tinha dado lanche, né? Mas ficamos lá no hospital, sentado ele lá na maca, e ele, mãe, tô com fome, toda hora, mãe, tô com fome. Eu falei, ai, Matheus, tenta dormir, você não pode comer, não adianta. E eu aqui, e a gente tentando mostrar, né, segurança pra eles, porque pra não derrubar, se a gente mostra que a gente tá mal, e derrubar eles, né? Então, eu falei, Matheus, fique em paz, eu sempre falava isso, eu falava desse jeito lá. Hoje a gente tá chorando, né? Hoje você tá chorando, mas amanhã você vai contar essa história pra todo mundo, você vai sorrir, você vai rir de tudo isso. Ele né, mãe? Eu falava, e hoje ele até fala isso. Aí tá, chegamos lá no hospital, aí quando deu de manhã, o médico chamou ele, vamos pra cirurgia. Aí ele foi, eu não lembro quantas horas ficou na cirurgia, se foi 2, 3 horas, sei lá. Eu sei que ele ficou na cirurgia, e a cirurgia deu tudo certo. Aí ele fez ele tirou da virilha, né, a pele, ele tirou e eles fizeram o enxerto. Aí teve que ficar com enxerto por um período. E eu falo, o que eu venho falar? E depois disso, aí depois do enxerto, todo aquele processo pra tirar, mas deu tudo certo. Nossa, eu lembro que ele ficava orando. Deus que deu o enxerto, porque assim, quando você coloca o enxerto, ainda você não pode fazer muito movimento, porque o enxerto é colar, né? E ele não parava, ele era pequeno, ele não parava um minuto. Eu falei, meu Deus, esse menino vai ficar um buraco aí nesse braço. E ele não parava, ele, não, mãe. Ele falava desse jeito. Eu já tô curado, Deus vai curar. Deus falou que eu vou ficar bom, que vai... Você acredita? Na hora que tirou, tava sequinho. Ai, meu Deus, foi uma benção. Eu falei, e ele, tipo assim, ai, Deus. Então, assim, todo momento ele colocou Deus na frente. Tanto que, pra você ter uma ideia, lá nas clínicas a gente ficou no corredor, porque a gente não tinha convênio, nada. Tava cheio de gente de rua, que tinha acabado de sair, sofrer acidente, tava aquela bagunça. E aí ele falou assim, a moça falou assim, vamos tirar essa criança do meio dessa bagunça, desse pessoal. O médico viu a situação do Matheus lá, porque ele era pequenininho, né? E ele ficou em quarto particular, você acredita? Em um quarto que ele ficou, os dias que ele ficou internado lá, após a cirurgia, ele ficou num quarto particular, só ele, não tinha ninguém. A gente ficou numa parte lá que, não sei se era, mas, tinha de tudo, tinha deitei, olha, Deus preparou tudo. Por isso que eu falo, uma coisa que eu falo pra vocês. O que eu tenho a dizer aqui? Que nossos filhos, eles nos dão muita preocupações, mas a gente tem que estar sempre colocando para eles que Deus, sempre pregando Deus na vida deles, a fé, que eu creio que Deus, ele ouve muitas crianças, a gente também, mas ouve muitas crianças. Às vezes eu falo, Matheus, ora, pede para Deus, porque é rapidinho a resposta. E era
batata. E assim, ele manteve essa fé muito em Deus, assim, sempre desde pequeno foi muito bom. Eu sempre, mesmo às vezes eu não queria ir pra igreja, eu falava, mas eu vou por conta dele pra poder orientar, pra ele crescer, né, com essa base. Às vezes a gente não tava animada, né? E aí eu ia pra levar pra poder, que a Bíblia fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, que quando eles crescerem eles não vão se desviar. E aí não desviar de Deus, né? E foi a minha, essa é a minha história que eu posso contar referente ao meu filho, que a gente passou por um sufoco. Hoje ele tem uma cicatriz, ficou grande, mas conforme ele cresceu ficou pequena. Aí parece um 8, ele fala assim, que é o número da sorte, ele tem uma cicatriz grande. Foi meio sofrido o processo todo de recuperação, tudo, mas assim, depois que ele colocou, ele tinha ele falava assim, mãe, eu já tô bem. Ele todo confiante, eu falava, ai meu Deus, mas foi tudo bem. Na escola eu não fui atrás, o pessoal falou, processa a escola, faz alguma coisa, eu não quis saber de nada, continuei na escola, voltamos, eles arrumaram até esse problema de vidro, porque não pode, né, ter. A escola era nova, então eles estavam em processo de mudança, aí eles tiraram todos aqueles vidros, porque é perigoso, e os vidros acho que nem era temperado, se fosse temperado eu não tinha feito isso que ele fez, o corte. E assim, e eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, né? Meu filho, que pela fé e perseverança dele, eu também fiquei com ele. E eu falo que nossos filhos são herança de Deus. E por mais que ele hoje já vai fazer 20 anos, ele continua sendo meu filho, minha criança. E toda vez que chega essas datas, aniversário, data do Dia das Crianças, a gente vem à memória tudo que aconteceu, tudo que a gente já passou, tudo que a gente já viveu. Então eu venho aqui para dizer, porque quem é mãe recente vai precisar aprender. Então, uma dica que eu dou, leva Deus para a vida dele. Sempre mostra, sempre põe a fé, segurança e ensinar ele, porque eles são muito, Deus ele ouve muito eles e eles são muito assim, confia e as coisas acontecem, são bênçãos, porque o Matheus ele foi uma criança muito, muito assim, agitada, e eu passei por muitas, se eu for contar cada historinha assim, vocês vão falar, meu Deus, e assim, graças a Deus é Deus que guardou, foi totalmente Deus que guardou meu filho. Então assim, é o que eu digo pra vocês, levem Deus pros seus filhos, trabalhe essa parte da fé, que vai abençoar muito eles no caminhar deles, enquanto vocês, porque às vezes a gente dá uns deslizes, que se Deus tá ali cuidando e guardando. Então assim, esse é o que eu posso dizer. Agradecer a todos vocês, espero que vocês, 15 minutos já vai dar de vídeo, que vai ficar grande. Se vocês chegaram até aqui no vídeo, vou deixar no YouTube, na página da loja no IGTV, para você estar assistindo e tentando levar essa mensagem de fé para vocês, mães de primeira viagem que eu fui, hoje meu filho já tá grande, então assim, aproveita seus filhos, que eles dão trabalho mesmo, mas temos que ter muita paciência, muita perseverança aqui, vocês vencem, tá? E nunca acaba, viu? Porque eu já de 20 anos, nunca acaba. Você falar assim, depois que eu estiver grande eu vou ficar assim, não, sempre vai. Então nossos filhos hoje sempre são nossas crianças, que a gente tem que estar sempre ensinando, educando, colocando no caminho, dando direção. Que se a gente não der direção pra eles, como que eles vão ser quando crescer, né? Então tá bom, gente, esse é minha mensagem de hoje. Feliz Dia das Crianças e uma ótima terça-feira. Beijo!